Fala, reparador, tudo bom com você? Hoje, neste vídeo, eu vou te ensinar de uma vez por todas a solucionar os principais curtos-circuitos que aparecem aí na sua bancada. Primeiramente, vamos começar entendendo o que é um curto-circuito, o que basicamente é quando duas ou mais partes do circuito se juntam indevidamente. Quais sintomas nós vamos ter ao deparar com a placa em curto-circuito? Vamos ter um aparelho que não liga, que algumas funções não funcionam, um consumo alterado na fonte de bancada, um autoaquecimento. Quero que vocês anotem também, ou gravem aí na cabecinha de vocês, que nós vamos ter curto primário. Nós vamos poder pegar na fonte de bancada só de energizar a placa. Você energizou a placa, você já vai ver ali um consumo anormal, onde deveria ser zero, vai ter um consumo elevado, beleza? Muitas das vezes o aparelho não vai ligar, ou quem sabe todas as vezes ele não vai ligar. Vamos ter também o curto secundário, que é aquele consumo que só aparece após pressionar o power. Energizei a placa, consumo zerado, pressionei o power, aí sim eu tenho um consumo alterado. Esse curto pode ser que o aparelho até ligue e algumas funções não funcionem. Nós vamos estar analisando isso aí juntos. Vamos então aos testes práticos. Eu estou aqui com uma placa do 11 Pro Max, beleza? Vou usar ela como exemplo para mostrar para vocês. A primeira coisa que eu quero mostrar é que essa placa ela está funcionando normalmente, tá? Então, nós não vamos ver nenhum consumo alterado aqui e ela vai estar ligando aí tranquilamente. Eu vou energizar ela, beleza? Ó, tô aqui com o cabinho da 2U. Vou ligar aqui no conector da bateria, certo? Ó, conectado. Podem ver aí que o consumo está zerado. Eu vou, então, fechar o curto aqui agora no botão Power, tá? Para que essa placa possa ligar. Olha aí, ó. Consumo bacana, a placa tá funcionando. Nós vamos trabalhar aqui agora, primeiramente nos curtos primários. Lembra, tá? Curto primário, o consumo na fonte ele já aparece logo de cara e ele vai estar em malhas primárias, como PP bate VCC, PP VDD main, PP VDD boost. Então não precisa. Apareceu o consumo lá, só de energizar a placa você vai começar a procurar pelas malhas primárias, tá? Medir as malhas primárias. Eu vou ocasionar um curto aqui de cara na PP VDD Boost. Por quê? Eu quero mostrar para vocês onde muitos técnicos erram, que é simplesmente pela fonte de bancada ou simplesmente pela câmera térmica arrancar componentes de forma errada, tá? Porque eles aquecem e acham que é ali que está o curto, e não é assim que funciona. Vocês têm que primeiramente isolar a malha, descobrir a malha que está em curto, beleza? Então vamos lá, ó. Eu vou fechar aqui o curto então em uma malha aqui. Beleza, pessoal. Então vamos lá, ó. Trabalhando curto primário, PP bate VCC, PP VDD main, PP VDD boost ou outras se existirem, tá? Depende muito do dispositivo que você está trabalhando aí. Como você vai descobrir isso? Sentando a bunda na cadeira e vendo o esquema elétrico, beleza? Medindo. Vai lá, energiza uma placa boa aí, descobre quais malhas já tem alimentação. Olha lá, ó. Energizei, já tem um consumo aí alterado, certo? Aí por volta de 500 mAh. Era para estar dando um pouco mais, porém eu estou usando um cabeamento aqui para poder estar mostrando para vocês o consumo aí na tela e acaba dando uma diferença, tá? Ó, vou tentar ligar essa placa. Percebam que ela não liga, tá? A placa não liga. Tenho aquecimento.
Então agora entra uma das técnicas para você descobrir o curto-circuito, que é o tato. É simples, você tem aí de graça. Você vai energizar a placa e com o seu dedo você vai procurando uma região que tem aquecimento. Porém, aí mora o perigo. Lembra que eu falei com vocês que eu ia colocar aqui um curto na app VDD Boost? Porém, eu estou energizando lá na VDD Main, tá? Por que na VDD Main? Porque eu estou com 11 Pro Max e a arquitetura dele é um pouco diferente. Lá no conector de bateria norte, já é de cara a app VDD Main. Vou mostrar isso para vocês no esquema elétrico. Olha só, tô aqui, ó, conector de bateria J7010, de cara pino 1, já é o que? VDD Main, tá vendo? Só que meu curto não tá na VDD Main, meu curto tá na PP VDD Boost. Por que eu energizo PP VDD Main e eu já tenho consumo? Porque PP VDD Boost de cara também já tem alimentação, certo? Se ela tá em curto, a corrente está vazando lá por ela, certo? Então agora eu quero mostrar para vocês uma coisa e eu vou usar o breu para poder mostrar isso para vocês. Vou pegar aqui o breu. Vou colocar o breu aqui, ó, no U3100. Por que no U3100? Esse cara é o cara que faz para nós a app VDD Boost. Então a app VDD Main entra, passa pelo circuito de boost, tá, U3100, e cria a app VDD Boost. Para essa corrente estar entrando na VDD Boost, passando pelo curto, ela tem que passar pelo U3100. Isso pode ocasionar um aquecimento do U3100, mas ele não está em curto. Ele não está em curto. Então você, de forma errônea, pode ir lá e tirar o U3100, achando que ele está em curto. E ele não está em curto. Eu quero mostrar isso para vocês. Vou jogar o breu ali então, como eu disse. Joguei o breu aqui. Vou mostrar para vocês. Aí, ó. Breu. Tá certo? O 3100. Esse cara aqui. Eu vou ligar a fonte então. E quero que vocês prestem atenção no que vai acontecer. Olha lá. Quem que aqueceu? O 3100. O 3100 tá em curto? Não. Não tá em curto. Certo? Olha quem que tá aquecendo também depois. Não tá dando nem tempo dele aquecer direito. Mas tá aquecendo. Como que eu descubro nesse caso, então, quem realmente está em curto? Uso do multímetro, pessoal. Tem que usar multímetro. Para descobrir curto, você precisa do multímetro. Você vai isolar a malha, vai descobrir a malha que realmente está em curto, para que você injete a tensão direto nela e não antes dela, certo? Igual a gente está fazendo aqui. Estou injetando lá na PPVDD Main. Se o curto tivesse na PPVDD Main, o componente causador do curto realmente iria aquecer, tá? Porque o curto está na PPVDD Main, eu estou injetando direto na PPVDD Main. Mas o curto está na app VDD Boost, tem que passar pelo U3100. É muita corrente passando por ele, ele acaba aquecendo primeiro do que o causador do curto. Então, nesse caso, vamos lá no esquema elétrico. O que eu faria? Eu vi que o U3100 esquentou, certo? O que eu vou fazer é medir as malhas do U3100, beleza? O U3100 vai ter de malha de saída aqui, a app VDD Boost. Vai ser a primeira que eu iria medir. Posso medir as outras? Posso, mas dificilmente nós vamos ter um problema ali, tá? Então, vou pegar a app VDD Boost, que é a saída dele, B3, B4, e vou medir, então, um dos capacitores. Vou mostrar para vocês essa medição. Vou pegar aqui, ó, cabo do multímetro. Vou plugar lá no multímetro. O correto, pessoal, é a escala de resistência, tá joia? Mas nós usamos a de continuidade para que nós não precisemos
ficar olhando para o multímetro, certo? E vai bipar ali, a gente sabe que está tendo continuidade com terra, com GND. Então a gente já fica atento. Porém, vocês têm que tomar muito cuidado com malhas de baixa resistência. Eu vou mostrar isso para vocês aqui agora também. Porque tem malhas que vão bipar, porém elas não estão em curta. Podem até estar, mas na maioria das vezes não vão estar. E pode ser que vocês vão trabalhar nelas aí erroneamente, tá? Vamos lá, ó. Primeiro eu vou medir então a PP-VDD Bush. Esse capacitorzinho aqui, ó, ele faz parte da PP-VDD Bush, mas eu tenho aqui em cima também um que faz parte, tá? Deixa eu ver aqui que eu acho. Ah lá, eu tenho esse aqui, PP-VDD Main e PP-VDD Bush. Eu vou medir os dois para vocês verem que eu estou injetando na PP-VDD Main, tá me apresentando curto na fonte, porém o curto está na PP-VDD Bush e não na VDD Main, certo? O 3100 aquece, só que o curto não tá nele, tá depois dele. Então, primeira coisa é isolar a malha que está em curto, descobrir a malha que está em curto, beleza? Vou pôr o multímetro em continuidade. Continuidade. Vai mudar aí para vocês. Ó, agora eu tenho o bip e a resistência dele abaixando aí, ó. Vai chegar próximo a 0. 0.4. Certo? 0.3. Vou pôr aqui, ó, ponteira preta em cima do Roser aqui, tá? Ele tá aterrado, a carcaça dele ali, o acoplamento dele. Vou medir, ó, PP-VDD Main. Esse lado aqui, GND. Curto. Bipou, resistência baixa. Vai baixando mais aí para vocês, ó. Dá um delay mesmo. Ah lá, próximo a 0. Do outro lado, não bipou. Não bipou, eu não tenho curto na VDD Main. Não tem por que eu ficar trabalhando na VDD Main. Agora vamos lá na bucha. O lado de cá é GND, bipou, resistência vai abaixando em próximo a 0. Desse lado, bipou. Bipou e resistência vai próximo a 0. Então agora o que eu faço? Agora você injeta tensão nessa malha e usa das ferramentas que nós temos na bancada. Hoje é importante que você tenha uma câmera térmica e tenha um breu. Se não tiver, usa álcool isopropílico. Use isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Papelzinho térmico, tá? De máquina de cartão, de maquininha de cupom. Ele é térmico. A impressão que é feita nele aqui é feita a calor. Certo? Então, se nós colocamos no componente que está aquecendo, que está o curto, ele vai ficar pretinho no lugar. Então, vai dar para vocês identificarem. Eu vou tirar aqui agora, então, as pontas do multímetro ali do multímetro e vou colocar na fonte de bancada, tá? E nós vamos injetar tensão. Nunca injete mais tensão do que a malha suporta, tá? Se eu sei que ela trabalha de 3 a 4 volts mais ou menos, eu vou injetar de 3 a 4 volts ou até menos. Corrente também injeta muita. Apesar de eu nunca ter tido problema com isso, tá? Eu sempre injeto o máximo. Desde que você também não fique segurando ali toda a vida as ponteiras. Tá certo? Pessoal, agora uma dica importante. Descobrir a malha que está em curto. Eu quero reduzir a minha área de análise. Então, o que eu vou fazer? Sei que meu curto é no PP-VDD Bush. Vou olhar lá no esquema elétrico, no board layout, onde eu tenho componentes da PP-VDD Bush. Aqui, na parte de cima da placa, eu tenho essa região. Posso jogar um pouquinho de breu de álcool aqui, um pouquinho de breu de álcool aqui. E injeto tensão na malha para fazer o teste. Joga um pouquinho aqui, joga um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Injeto tensão para fazer o teste. Ou então, o que eu posso fazer? Posso ir com o dedo, com tato. Vou injetar tensão, vou com o meu tato, com o meu dedo e tal. Descubro, tá esquentando aqui nessa região. Jogo o álcool aqui, jogo o breu, coloco o papelzinho aqui, beleza? E aí você vai pegar o componente causador do curto.
Mas lembre-se que é importante primeiro isolar, descobrir a malha que está em curto. Igual vocês viram, injetamos na PPVDD main, o 3100 aqueceu, nenhum dos dois estava em curto. O que está em curto é um capacitor lá na PPVDD boost. E é o que nós vamos estar procurando agora. Então, pessoal, eu sei que está aqui nessa região, tá? Porque foi eu que causei o curto. Se eu não soubesse, eu ia estar procurando em todas as regiões aqui que a PPVDD boost é conectada. Como eu não quero ficar muito tempo aqui, eu vou injetar só, eu vou colocar breu aqui nessa região. Vou mostrar para vocês aí, jogando o breu. Tá? Vou pegar aqui o pé de solda. Pedrinha de breu, eu acredito que hoje em dia todo mundo já conhece. Você encontra isso aí facilmente nessas casas de eletrônica, casa de música aí. Eles usam, então acredito que eles passam aqui nem pode violão, eu acho. Ó, vou jogar aqui a fumacinha do breu na região da bush. Vou jogar agora até em cima do 3100 lá para vocês verem que dessa vez ele não vai esquentar. Por quê? Nós já estamos injetando tensão direto na malha que está em curto. Vou usar as pontas de prova do multímetro. Vou ligar lá na fonte. Não vou colocar na tela aí não, porque não precisa, tá? A corrente. Agora o que a gente precisa aqui realmente é só ver o breu aí derretendo. Ele vai derreter em cima do componente que está em curto. Por conta do aquecimento, tá? Do efeito Joule aí. Vou aumentar o zoom aqui, pessoal. Só para facilitar toda a visualização. Vou injetar a tensão na malha, no próprio capacitor que eu usei para medir. É esse cara aqui. Lembre-se, não injete mais tensão do que a malha suporta. Beleza? Ó, vou injetar. Olha lá como que aqueceu, pessoal. Olha lá. O 3100 intacto, não aqueceu. Capacitor que está em curto, tá com o fiozinho em cima dele ali, propositalmente, aqueceu. O que eu faço agora? Eu tiro o capacitor, coloco o novo no lugar. Resolvido o problema. Vamos fazer isso? Eu vou tirar o fiozinho como se eu estivesse tirando o capacitor, tá? Pra gente testar de novo. Ó, vou jogar ele pro lado aqui. Deixa ele assim. Vou injetar tensão lá de novo. Só para me certificar de que eu já não vou ter mais consumo. Não tenho consumo zerado. Vou ligar a placa agora, novamente para vocês. Vou plugar a fonte de novo. O perímetro já está aí aparecendo para vocês. Se eu energizar agora, eu não posso ter consumo. E a placa tem que ligar. Correto? Pluguei aqui, ó. Beleza? Já deu para ver que não temos consumo. E agora eu vou pressionar o power lá. Ó, aqui e aqui. Placa startando. Consumo normal. Aí, ó. Placa ligou. Normalmente. Beleza? Então, curto primário, pessoal, é isso aí. Certo? Agora nós vamos lá para o curto secundário. Eu também vou causar um curto secundário aqui nessa placa. Já vou aproveitar, deixa, vou mostrar para vocês a questão de malhas de baixa resistência, que é onde vocês têm que ficar atentos. Porque pode até ser que ela esteja em curto, tá? Só que ela vai bipar de qualquer forma, mesmo que ela não esteja em curto, ela vai bipar. Deixa eu abrir o esquema elétrico, que eu quero mostrar para vocês a malha que eu vou usar como exemplo. Essa aqui, ó. PP CPU P-Core. Beleza? É uma malha de alimentação do CPU. E é uma malha que só aparece, é uma tensão que só aparece depois da PMU estiver trabalhando. Depois que eu pressionar o power. Só que o que eu quero mostrar é que essa danada,
ela é baixa resistência, então ela vai bipar no seu multímetro. Só que dá para você ver a diferença entre ela em curto ou não estando em curto. Deixa eu mudar aqui, vou colocar em continuidade de novo. Vou mostrar também na escala de diodo reverso. Ó, vou pôr ponteira preta aqui no Rose de novo e vou no capacitor que a gente viu lá no esquema elétrico, tá? 1, 2, é esse cara aqui, ó. Aqui, ó, é GND mesmo, bipou e a resistência vai cair, ó. Eu vou esperar até estabilizar. Demora um pouquinho porque tá conectado no USB, então acaba dando delay. Ó, mas já tá em 0.7, 0.6, 0.5, 0.4 e estabilizou aí, 0.4. Agora do outro lado. Ah lá, bipou também e a resistência é baixa. A resistência caindo. Só que vocês vão ver que ela vai estabilizar mais alta do que o GND mesmo. Olha lá, ó, 22. Beleza? Em escala de diodo, vai dar a mesma coisa. Vai ter diferença também. Vou colocar aqui para vocês verem. Mudei ali. Então agora a ponteira vermelha vai lá em cima do Rose. E a preta vamos usar para medir. Tá? É inverso. Ó, o de cima é GND. Agora nós vamos ter o BIP, né? Mas, ó, saiu de OL, no caso aí para vocês está parecendo E, né? Mas, ó, saiu de OL para 0, correto? E do outro lado, olha lá, 0.020, entendeu? Não tá em curto, só que bipa. Agora, se eu colocasse essa malha em curto, lembrando que já é um secundário, deixa eu colocar ela em curto. Eu quero que vocês entendam isso aqui de uma vez por todas. Lembrando também que não estamos nos aprofundando muito em curtos internamente na placa, né? Curto de malha positiva com malha positiva, de dados. Mas isso aqui é o que mais aparece. E é o que vocês realmente precisam começar a entender. Fechei o curto ali agora, ó. Vou cortar o fio aqui. Beleza. Vamos medir aqui de diodo mesmo, de novo, que ela já está aqui. Mas vou desse lado agora. Olha lá, 0. Do outro lado, 0. 0, viu? Vou pôr na de continuidade de novo. Vocês vão ver que mudou. Vamos lá, preta no Rose agora. Do lado de cá já de uma vez. Olha lá, ó, vai cair próximo a 0. Provavelmente 0.4, né, que tava. Ó, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Provavelmente estabilize aí. Aí, ó. Perceberam? Agora sim tá em curto. Qual que vai ser meu sintoma agora na fonte de bancada? Vou mostrar para vocês. Vou colocar agora aqui no amperímetro. E vou energizar a placa. Vou ligar aqui. Olha lá, eu conectei. Tá? Tá conectado. Tem o consumo? Não. Nenhum consumo. Certo? Curto em malha secundária. Mas o aparelho vai ligar? Não. Um curto lá na alimentação da CPU. Vou agora apertar o power. Olha lá o consumo. Que loucura. Travou. O consumo travou em 124 e não sai daí. Entendeu? Se você quiser já anotar isso, você já sabe. Um sintoma 11 Pro Max. Malha aí da CPU. A P-Core. Um curto, consumo travado. Consumo baixo. Beleza? Nesse caso, o que eu faria?
Nós vamos lá no esquema elétrico. Presta atenção. Nós vamos lá no esquema elétrico, vamos descobrir quem que é o PMI principal, a PMU principal. Nesse caso aqui, ó, é esse cara aqui. Beleza? É o U2700. Vou dar 2 cliques nele. Eu ia pegar e medir todas as saídas dele, tá? Vou lá onde ele começa, ó, o 2600, o 2700. Primeiro book, medir. Quem que é? PP, CPU, PCOR. Eu já ia pegar o curto, mas se não for ele, vou continuar. Até eu chegar na malha que tá em curto. Cheguei na malha que tá em curto, vou ver com quantos volts ela trabalha. Ah, quanto que tá aqui? PP 1V2. Quanto que trabalha? 1 volt. Entendeu? 1.2 volts. Eu ia injetar essa tensão na malha para descobrir aí o causador do curto. Tá certo? Se fosse uma LDO, mesma coisa. Por exemplo, a PP 2V63 NAND, uma malha que alimenta a NAND. Ia ser a mesma coisa. Eu ia analisando as saídas da PMIC, da PMU, até descobrir qual malha está em curto. Certo? O aparelho não liga, travando consumo baixo. Só que não tem consumo ali já só de energizar a board. Eles vão pegar e vão medir as saídas da PMU, ver se tem todas as tensões, se as tensões estão ok, se não tem curto, certo? Isso é uma forma aí correta de se trabalhar. Você pode usar o auxílio da câmera térmica e tentar pegar alguma região aquecendo já primeiro para te dar um norte. Por exemplo, lá no curto da malha primária, se eu pegasse, energizasse, usasse a câmera térmica, eu ia ver o U3100 aquecendo. Eu ia lá no U3100 e ia medir as malhas do U3100. Eu ia descobrir que a bush está em curto, certo? Então nós vimos aqui agora que ela não ligou, certo? Vou jogar o breu ali em cima do capacitor, em cima daquela região ali. Eu tenho capacitores até em cima da board, tá? Então eu jogaria na parte de cima da board e aqui embaixo. Eu vou jogar só aqui embaixo agora, porque nós estamos só para estudo, né? Joguei ali, ó. Vou mudar a câmera. Beleza? Olha lá. Certo? O que eu vou fazer? Vou injetar tensão. Tá? Vou pegar as pontas aqui do multímetro. Eu sei que essa malha, ela trabalha em mais ou menos 700 milivolts, por aí. E vamos tentar pegar esse capacitor injetando essa tensão. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. No esquema elétrico até fala mais um pouquinho, tá? Olha lá, 0.4 volts, 1.15 volts. Essa é a tensão de trabalho dela. Então a gente não pode injetar mais do que isso, certo? Só que eu vou injetar aí por volta de 800 milivolts. Vou pegar, ó, ponteira preta no Rose lá de novo. Vou pegar um outro capacitor que não seja o que eu fechei o curto. Propositalmente, pode ser que você já dê a sorte ou o azar, né, dependendo, de injetar em cima do capacitor que está em curto. Mas eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Esse de cima aqui também está em curto. Vou injetar nele. Olha lá quem está aquecendo. Olha o fiozinho aquecendo. Tá vendo? Só que é uma malha com a tensão mais baixa, então acaba aquecendo menos. Qual que seria o ideal aqui? Usar a câmera térmica, tá? Eu vou mostrar para vocês. Eu uso aqui, ó, em casa, a SIC, tá? Me atende muito bem. Não tem nem por que comprar outra. Beleza? Vou colocar a board ali, ó. Vocês vão ver aí um aquecimento. Vou pôr para filmar e depois eu coloco esse vídeo aí também, tá? Porque a SIC não conecta no computador, eu não procurei se conecta também. E vou injetar lá no mesmo capacitor. Deixa eu pegar aqui. Olha lá, ó. Olha a câmera térmica lá, ó. Ó.
Pegando lá, viu, vermelhinho? Peguei a região. Se a câmera térmica não for tão boa, igual essa aqui, dá uma embaçada, não tem nem lente macro nela, o que eu faria? Eu pegaria a região que está aquecendo e partiria para o breu de novo, ou álcool isopropílico. Certo, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado dessa aula, dessa mini aula. Curtam, comentem e compartilhem. E se você tem interesse em fazer aí um curso iniciante de reparação de placas de iPhones, deixa aí no comentário que eu vou estar trabalhando nisso. Se você também precisa de terceirizar o serviço que chega aí na sua assistência, eu pego o serviço de lojistas, tá? É só colocar aí no comentário ou me chamar lá no Instagram, na rede social, que a gente combina direitinho, beleza?